Por que Jesus morreu? Esta é uma pergunta que vem à nossa mente sempre que se fala sobre a morte de Jesus. E às vezes uma pergunta retórica, não há resposta, porque só a Bíblia Sagrada pode responder com precisão a razão pela qual Jesus se deu para morrer numa cruz. Quando poderia se livrar, ele fez o contrário. A Bíblia diz que ele deu-se a si mesmo. Ele entregou o Espírito ao Pai através da morte. Mas qual a razão mesmo por que Jesus morreu? Você já se perguntou sobre isto? É claro que todas as mortes existem uma razão. Quando você ouve falar sobre a morte de alguém, seja uma razão lógica, por doenças naturais, ou uma razão ilógica, é por uma infelicidade de ser assassinado ou de outra maneira acidentado, mas de qualquer forma existe uma razão ou existe uma explicação por que a pessoa morreu. Mas Jesus parece não haver explicação para a morte de Jesus quando examinamos sobre a vida dele aqui na terra. Ora, a Bíblia diz que ele era justo. Normalmente a morte de Jesus, conforme foi feita, foi praticada, nos deixa entender que ele havia praticado algo contra a lei, contra a nação, contra Deus. Não, mas a Bíblia diz que ele era justo. Sim, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22, o apóstolo Pedro testemunhou de Jesus dizendo: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. No anúncio do nascimento de Jesus para Maria, o anjo disse: o santo que de ti há de nascer será chamado Jesus. Jesus quer dizer o Salvador. Portanto, ele é santo, ele é Deus. O próprio Jesus, durante toda a sua vida, ele disse que era Deus e que é Deus. Por exemplo, João capítulo 10, verso 30, ele disse: eu e o Pai somos um. Numa outra ocasião, Jesus desafiou o povo, dizendo: quem de vocês pode apontar um pecado na minha vida? E Pedro afirma dizendo que ele não cometeu pecado. Quer dizer, ele não era pecador. Nós sabemos disto. Mesmo sabendo disto, às vezes não entendemos por que Jesus morreu. Interessante que Pilatos, o juiz que julgou e condenou Jesus à morte e morte de cruz, ele fez uma declaração contundente sobre a santidade de Jesus. O capítulo 23 de Lucas, verso 14, Jesus é conduzido à sala dos sumos sacerdotes, do juiz, do povo que lhe julgava, das autoridades do momento, para lhe fazer interrogatório baseado naquilo que o povo dizia, baseado naquilo que o povo clamava. Encontramos este homem pervertendo a lei e falando contra Deus e assim por diante, e ele está pervertendo a sociedade, ele está corrompendo a sociedade. E naquele momento, Pilatos, baseado nessas informações, quis ouvir Jesus, quis examinar Jesus, a fim de saber se aquilo realmente condizia. E ele, quando examina Jesus, ele sai da sala e chega diante da multidão que esperava uma notícia bombástica da parte de Pilatos. Não, foi o contrário. Olha as palavras de Pilatos, capítulo 22, verso 14 de Lucas. Ele disse para o povo: vocês me apresentaram este homem como pervertedor do povo, mas, examinando-o na presença de vocês mesmos, disse Pilatos, nenhuma culpa da de que o acusais achei neste homem.
Então era a autoridade máxima naquele momento, que tinha a capacidade para condenar ou absorver, de acordo à inocência ou à culpabilidade de Jesus. Ele dizia: ele não é culpado. Em outras palavras, ele não cometeu nenhum crime digno de morte, ou até mesmo de condenação. Jesus não devia ser condenado. Mas por que então ele morreu? O profeta Isaías responde para nós essa questão enigmática, muitas vezes, essa pergunta retórica sem resposta da nossa parte. O profeta Isaías escreveu o capítulo 53, falando sobre o Senhor Jesus, a sua prisão, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Ele descreveu Jesus ali, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E no verso 5 do capítulo 53, ele diz: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, ele foi moído por causa das nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz agora estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que o profeta explicava naquele momento sobre a pergunta: por que Jesus morreu? Por que mataram Jesus? É que ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Não haveria paz para o mundo a não ser através da morte de Jesus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Era o plano de Deus, Jesus morrer no nosso lugar, levando os nossos pecados, as nossas culpas, para que nós tivéssemos o livramento. Muito interessante. Uma vez que nós pecamos em Adão e morremos em Adão, separamos-nos de Deus, condenados ao inferno, é claro que só Jesus, o justo, sem pecado, poderia absorver o pecador, poderia pagar o preço do pecado de um pecador. E por isso o profeta Isaías diz com muita clareza: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa do nosso pecado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, pelos cravos, ele nos perdoou, ele nos salvou. Muito interessante isso aqui. Ora, Pedro, o apóstolo, ele afirmou, dizendo na sua primeira carta, capítulo 22, verso 24, levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, fica muito claro que a morte de Jesus, a causa da morte de Jesus, foram os nossos pecados, nossas transgressões. Jesus morria a nossa morte para nos dar a sua vida, para que pudéssemos viver a vida dele. Por assim dizer, Deus estava irrigando vida para todos nós através da morte do Senhor Jesus. No capítulo 19, verso 30 de João, Jesus, no momento da morte, ele disse uma última frase. Na sua língua materna, ele disse tetelestai, quer dizer, está consumado. Tudo agora está pronto. O preço do pecado está pago. Ele estava morrendo na cruz, de acordo com Colossenses capítulo 2, triunfando sobre os maus tratos com que lhe causaram. Ele estava triunfando na cruz sobre Satanás e os seus demônios, mas ele estava triunfando sobre a morte. Ele venceu a morte. O único que venceu através da morte foi o Senhor Jesus Cristo. Para que também nós pudéssemos ser vencedores, como disse Paulo aos Romanos, em Cristo somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, está consumado a salvação do pecador, a libertação do pecador, os céus, os lugares estão preparados, tudo está pronto para aquele que crer no meu sacrifício, é o que estava dizendo o Senhor Jesus. João capítulo 5, verso 24, Jesus declarou dizendo: na verdade vos digo, que todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eis a razão porque o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não haveria livramento para a alma do pecador, livramento do inferno, a não ser através da morte de Jesus e uma morte de cruz. Em Romanos, capítulo 8, é muito claro quando a Bíblia Sagrada diz, no versículo 1, agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas João, capítulo 3, verso 18, Jesus disse, mas aquele que não crê já está condenado. Portanto, podemos aqui concluirmos dizendo que desde a morte do Senhor Jesus, numa cruz, no nosso lugar, o pecado representa o castigo do inferno, mas a cruz representa a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo afirmou dizendo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, Jesus morreu para nos salvar. Ele, na pessoa, ou seja, Deus na pessoa de Jesus, fez a oferta. Nós, por nossa própria conta, conscientemente, fazemos a decisão, a opção de receber esse sacrifício, como sendo a minha morte na cruz, recebendo Jesus como Salvador e recebendo a vida de Deus na pessoa de Jesus, ou continuar sem crer nisto, sem reconhecer isto, separado e afastado de Jesus, sob a condenação do inferno. A nossa parte é fazer a escolha. Faça a escolha certa. E a escolha certa é escolher Jesus como Salvador, crendo que ele morreu pelos nossos pecados, pagando o meu e o seu pecado para conduzir-nos a Deus. João capítulo 14, verso 6, ele declarou dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é o Salvador da alma do pecador. Não há outro meio de sermos salvos a não ser através do Senhor Jesus. Pedro afirmou, dizendo, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele disse que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre nós, os homens, pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. Paulo afirma, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, fica aqui o oferecimento de Deus e da nossa parte a escolha. Escolha Jesus, escolha a vida. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pela tua bondade em mandar Jesus a este mundo para pagar o preço do nosso pecado, para pagar o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Obrigado pela tua palavra que nos ensina que quando cremos nesse sacrifício de Cristo, ele nos dá a vida eterna. Obrigado pelas pessoas que me assistem neste momento. Deus, salva essas pessoas e as suas famílias. Salva, ó Deus, aqueles que até hoje ainda não tiveram encontro
com o Senhor Jesus. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço. Deus continue abençoando você e a sua família. Eu te aguardo na próxima mensagem para mais um momento da vida do Senhor Jesus após a morte. Deus te abençoe e Deus te guarde.